Bem, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um papo de segunda. Hoje deveria estar com a gente, ainda não chegou, a Aline, que é uma das lideranças dos catadores de rua, os catadores dos materiais descartáveis de rua. A Aline é uma pessoa, uma mulher, que é a terceira geração de catadores na família Terra, ou seja, a avó dela era catadora, os avós dela eram catadores, os pais delas eram catadores, e ela também é catadora. E aí surge uma questão sempre muito forte, que é: o que será que acontece que os catadores de material descartável, que cumprem sua rotina de trabalho nas ruas, né, conseguiram se estabelecer enquanto tal, a ponto de terem uma força muito grande junto à sociedade, junto ao governo federal. Já é tradicional o Natal dos catadores com autoridades, né, inclusive o presidente da república. Boa noite, Edna, bem-vinda. E a população de rua, que tem, em grande parte deles, como fonte de renda exatamente também fazer catação, não consegue se organizar, não consegue ter o mesmo respeito da sociedade que os catadores têm. Aonde que é que se coloca essa diferença tão grande? Onde é que se coloca esse forma de um estar e de outro não estar? Como a ninguém ainda não chegou aqui no debate, nós estamos iniciando, né, ela chegando, ela assume as rédeas e vai se colocando. Em conversas, primeiro é importante a gente saber que esse universo de catadores no Brasil é um universo muito grande, né. Nós estamos falando de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Nós temos no Brasil aproximadamente 1 milhão de pessoas que catam material descartáveis nas ruas. O Brasil é o segundo maior reciclador de latas de alumínio do mundo, só perdendo para o Japão. Em compensação, ele só reaproveita 4% do material descartável, o que é absolutamente nada, é ridículo, né. Para vocês terem ideia, o Japão só não aproveita 4%, ou seja, ele aproveita 96% do material descartável, entre orgânicos e inorgânicos, né, e mesmo os restos humanos e de animais, etc. Existem diversos países que transformam o material descartável em energia, por exemplo, né, através da queima deles, em adubo, ou seja, dão outros destinos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós só aproveitamos 4% desse material, sendo que a grande maioria do material reaproveitado é exatamente as latas de alumínio, que têm um valor de mercado, e garrafas PET. Nós temos desenvolvido já farta tecnologia para reaproveitamento de material descartado. Por exemplo, enquanto no Brasil pneus descartados continuam sendo um problema para o meio ambiente, em boa parte do mundo é uma solução, porque a partir desse material, o pneu, ele é 100% reaproveitado, né.
tanto a borracha quanto a sua malha de aço que fica interna a ele. E assim por diante, diversos outros materiais, computadores, exames de raio-x, né, fotos de raio-x, que são 100% aproveitados também, vidros, que você pode aproveitar 100%. No Brasil tem um baixíssimo índice de reaproveitamento, e por aí vai. Alguns de vocês já têm alguma experiência de trabalhos com catadores? Não? Tá. Bem, assim, a primeira questão que a gente levanta, né, é que existe uma diferença fundamental entre os catadores e a população de rua. Os catadores, eles se transformaram numa classe social e, portanto, eles têm um pertencimento e, como tal, eles têm um reconhecimento social e uma autoestima, porque eles deixaram de catar material descartado pela população, deixou de ser uma atividade secundária, como é, por exemplo, na família da Aline, para ser uma atividade profissional, efetivamente, onde eles têm toda uma cadeia em torno deles, produtiva, apoiando-os, né? E mais do que apoiando, alguns ramos industriais esperando com que eles façam um trabalho para diminuir os danos que eles causam ao meio ambiente. Por exemplo, embalagem Tetra Pak. A embalagem Tetra Pak, ela tem que ter toda uma cadeia de catadores para tirar do meio ambiente essas embalagens e poluírem menos o meio ambiente, né? Ou seja, os catadores se transformam nos redutores de danos. E eles próprios, por não se verem como elementos transitórios na nossa sociedade, por saberem que ali estão e ali permanecerão, eles vão se organizando em classes e vão se organizando em núcleos, né, de agrupamentos deles próprios, como grêmios, cooperativas, etc., onde essa união de trabalhadores acaba dando força a eles no processo reivindicatório junto às autoridades. Assim, eles ganham um acesso à cidadania e um reconhecimento de diferentes classes da nossa sociedade, como, por exemplo, as empresas, porque eles se tornaram necessários. Já a população em situação de rua, não. A população em situação de rua, em sua grande maioria, ela se entende estar ali provisoriamente, até porque a identidade social daquele que vive nas ruas é aquele que não tem nenhuma inserção social, seja cultural, seja profissional, seja de que ordem for. A sociedade olha para eles como se fossem inúteis, né? Como se eles não tivessem nenhuma contribuição a dar. E, portanto, olha para eles como se também eles não tivessem nenhum direito a receber ou a reclamar. É a borda da borda da borda da sociedade. Eles dizem que usa-se frequentemente um termo, a sombra da sociedade. Eles não são nem a sombra, não estão nem à sombra da sociedade. Eles estão na escuridão, no breu. Então, essa é uma questão fundamental na diferenciação entre ambos, né? Enquanto os catadores, eles têm uma função social e se tornaram necessários para toda uma cadeia produtiva e até mesmo para uma estrutura social e legal,
né. Porque, assim, os catadores, por sua vez, eles, embora tenham uma função social, eles não conseguem ter um retorno do Estado, né, que os possibilitem evidentemente a estar na sociedade de uma forma integral, porque eles acabam trabalhando de uma maneira muito precária. Eles vão remexer aqueles sacos de lixo, naqueles sem luvas, sem nada nas mãos, e naquele remexer eles acabam muitas vezes se machucando em coisas pontiagudas, em pedaços de vidro, né. Eles não têm nenhuma identidade, não têm nenhum uniforme, não têm, né, nada que os identifique à distância e, ao mesmo tempo, os protejam contra dias de calor ou dias de frio, etc. Não tem nenhum sistema previdenciário, eles têm que contribuir como autônomos. Então, eles têm um lugar social, que é esse lugar que não é nem muito lá, nem muito cá, né, mas eles têm um lugar. Por outro lado, a revenda do material catado, ele é feito para em pontos que compram esse material, né. São os intermediários entre os catadores e as indústrias de beneficiamento. Esses intermediários, grande parte deles, é comandado por crime organizado, porque são ótimos lugares para se lavar dinheiro. Quem vai contar quantas latinhas foram compradas ou quantas garrafas PET foram compradas? Quem vai contar qual é a produtividade naquele lugar? Como se faz para circular o dinheiro naquele lugar? Ninguém. Não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás, um lugar desse intermediário de compra de material, né, catado, foi fechado aqui no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, porque eles tinham uma movimentação financeira mensal de 36 milhões de reais. É óbvio que isso não era conseguido com o lixo, né, catado. Por outro lado, esse regime acaba porque, como são os intermediários que vão estabelecer o preço de compra do material, e eles dividem entre si as regiões que cada um deles cobre, né, quem determina o preço do trabalho do catador são esses intermediários. E aí os preços são baixíssimos, né, são preços ultrajantes, e esses catadores acabam fazendo um trabalho de semi-escravidão, até porque eles não têm nem o direito de abrir mão de deixar de querer fazer a catação, porque eles, ao fazerem isso, eles são ameaçados por quem domina a área, para que eles continuem fazerem a catação, ou então vão sofrer penalidade. Então, essa cadeia de 1 milhão de pessoas que vivem e sobrevivem às custas de catar o material descartado, ela, ao mesmo tempo que tem um reconhecimento social e claramente uma ação e inserção na nossa sociedade, eles têm só na medida de que são úteis e do tamanho que a sociedade olha para eles como se eles fossem úteis, né. E, ao mesmo tempo, também não existe nenhum governo ou nenhum estímulo dos governos, seja municipal, estadual ou federal, para o aumento dessa produtividade, né, porque também esse aumento dessa produtividade reduziria o uso dos aterros sanitários, que também está na mão da milícia.
Então, quanto menos material for encaminhado para os aterros sanitários, menos eles recebem. E aí tem um ciclo vicioso, né, em que a ausência da estruturação, catação desse material, de retirada desse material do meio ambiente, ao mesmo tempo que nos desfavorece enquanto sociedade, favorece ao crime organizado dentro dessa estrutura de trabalho deles, que é a estrutura de pensar, né, que é interessante a existência do catador para que eles possam ser justificativas para a lavagem de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, não é interessante que exista uma eficiência nesse trabalho, de tal maneira que prejudique o negócio deles, dos aterros sanitários. Alguém tem alguma colocação? Então, vou pois não, Emília? Emily. Oi, boa noite a todos. Paulo, nessa discussão, eu lembrei de uma situação que está acontecendo aqui na minha cidade. Eu sou de Londrina, no Paraná, no sul, e aqui em Londrina a gente tem um sério problema, porque a população já está acostumada a fazer a reciclagem do seu material em casa, meio que criou-se um hábito aqui em Londrina. E a gente tem um problema porque não está tendo mais, não está passando mais a reciclagem. O pessoal que recolhe os materiais recicláveis, né? E daí, na residência, durante a residência, eu fiz residência em saúde da família, e a gente estava inserido em um território que era um maior empreendimento do Minha Casa Minha Vida, aqui no sul. E lá no território, muitas pessoas tinham problema enquanto se reconhecer de pertencimento, de pertença mesmo daquele território, porque foi basicamente uma higienização da cidade, colocou todo mundo no mesmo lugar, sem estrutura nenhuma. E isso 2019, 18, 19. E uma amiga assistente social fez uma pesquisa que eles tinham a proposta de trabalhar em cooperativas. E muitos deles deixaram de trabalhar nas cooperativas e continuaram os seus trabalhos individuais, né? Porque nas cooperativas pagava-se muito pouco. Eu não lembro exatamente o valor para dizer para vocês, porque tem um tempinho já, mas eu lembro que individualmente já era muito pouco. Muito, mas muito pouco. Miseravelmente. Se nas cooperativas eles recebiam menos ainda, a gente ficava horrorizada, assim. E daí agora, depois da pandemia e tal, a gente está tendo esse problema. O que acontece aqui na cidade? A prefeitura, pelo que eu entendo, ela não tem nenhum tipo de incentivo, não tem nenhum tipo de programa, de nada que possa beneficiar esses trabalhadores, que são trabalhadores, né? E os trabalhadores, as pessoas que fazem esse recolhimento desse material, eles pararam de passar nas casas porque eles tinham que andar muito mais, eles tinham um custo maior com combustível e recolhiam menos do que se eles fossem em um lugar específico, por exemplo, em áreas de muito condomínios, de prédios. Então, a gente está com um problema aqui, porque, por um lado, eu não sei, não sou especialista no estudo, né, nada do tipo, essa população, mas eu acho que eles não estão errados, eles estão tentando, né, ganhar um pouco mais, talvez tendo um gasto um pouco menor. E, por outro lado, a prefeitura sabe desse problema, também a gente não tem visto nenhuma mobilização. E eu fico pensando, às vezes, assim, sabe? Às vezes isso me incomoda. Eu falo, como que a gente pode fazer, né?
porque é algo extremamente necessário. Essa questão, acho que não só do material reciclável, mas do lixo em geral, é um problema, né? E daí, e você falando, eu comecei a lembrar dessa situação, assim, não trago respostas, mas compartilhar essa situação, essa experiência, esse relato, enfim. Então, muito interessante esse seu relato, porque esse seu relato traduz um pouco, né, o que vem a ser todo esse entorno do que a gente está falando. Ou seja, nós vivemos um regime capitalista onde só existe aquilo que dá um lucro financeiro. Então, assim, enquanto que o lucro financeiro da ilegalidade for maior do que o lucro financeiro da legalidade, vai se continuar fazendo de tal maneira que na ilegalidade, porque nós sabemos, infelizmente, o caminho que o nosso país está tomando. Porque a gente tem, né, como princípio, e essa questão do material reciclado, existe algumas pessoas, mas existe uma pessoa que eu gosto muito quanto a isso, que chama-se André Trigueiro, não sei se você conhece. O André Trigueiro é um jornalista da TV Globo e é um ambientalista também, um estudioso ambientalista e tal. E ele tem um programa muito interessante chamado Lixo Zero. Se você colocar no YouTube, você vai achar vários vídeos dele gravados sobre a questão do lixo zero, onde ele dá muitas ideias a esse respeito. Como, por exemplo, usar minhocário dentro de casa para eliminar o lixo orgânico, e ele ensina a fazer, como faz, etc. Dá ideias de você trabalhar os coletores de material descartável, trabalhar em cooperativa, e aí fazer contato direto com os doadores do material, e aí, com isso, aumentar a rentabilidade para eles, porque eles não precisam andar tanto. Então, você tem uma série de formas de se articular quanto à questão do material em si. A grande dificuldade que eu entendo nesse processo, e é isso que a gente está tentando fazer, né, esse processo de reflexão, que é você poder ver o diferencial quando, um lado, você pensar que são dois grupos de pessoas que convivem no mesmo ambiente, os catadores e a população sem endereço, né, ou população de rua. E aí, qual é a grande diferença entre eles? Um entende que ele está naquele lugar como catador, não de passagem, mas ali é o lugar de trabalho, de prover a família, de se prover um trabalho, de desenvolver a sua cidadania. E ele tem orgulho do que faz, ele luta pelo que faz e luta pelos seus direitos. O outro lado, a gente tem a população em situação de rua, que é um grupo de pessoas que não consegue se perceber enquanto cidadão de direitos, etc. E se ele não consegue se perceber enquanto cidadão de direitos, ele não tem por que lutar, né? Sequer ele se percebe como tendo os direitos dele suprimidos, ou, né, não atendidos. Então, esse é um processo que ele é muito interessante, porque você pode começar a olhar para esse mesmo processo em várias circunstâncias. Circunstâncias essas em que você vai acabar percebendo que é exatamente a ausência da autoestima que faz o processo diferenciador, né. Então, você vai pegar, por exemplo, hoje você tem uma chegada de população de rua, tem chegada às ruas uma população com nível superior. Então, você encontra nas ruas das capitais, principalmente do Brasil,
médicos, engenheiros, advogados e tudo mais, né? E aí você vai conversar com eles e você percebe claramente a ausência da autoestima, quer dizer, o nível superior para eles, o nível de informação e formação que eles têm, não produz nele nenhum processo diferencial, né, em relação aos demais, muito pelo contrário, né, ele se sente também sem nenhuma capacidade de participação social. Assim também você vai perceber, se você for conversar, por exemplo, com usuários de substâncias psicoativas, né? Aqueles usuários que já chegam a um nível que nem eles mesmos querem continuar usando, mas eles não conseguem parar sozinhos. E esse é um sinal da dificuldade deles se reconhecerem e se diferenciarem, até mesmo de uma substância, e poderem abrir mão dessa substância por se sentirem capazes de viver sem elas. E não é assim que fazem. Em toda categoria que a gente possa pensar a respeito dos adictos, né? Sejam os obesos, sejam todos eles. E aí essa questão aqui é uma questão da autoestima, reafirmo, ela começa a tomar corpo e começa a ter uma importância maior, né, quando a gente começa a olhar ela com a lente de aumento e começa, ao mesmo tempo, se a gente pensasse assim, que em volta da lente de aumento houvesse um ímã. E aí você vai ver que vai aderindo a ela, né, vai aderindo a esse questionamento, pessoas com diferentes características, pessoas com diferentes demandas, onde, no centro, a dificuldade é exatamente de se reconhecer como tal, né? Se reconhecer como um sujeito de direitos, um sujeito que tem o porquê lutar, o porquê existir e o porquê ser. E aí é a grande diferencial que você começa a encontrar, por exemplo, também, né, entre criminosos e não criminosos. Alguns criminosos, e nos criminosos isso não pode ser generalizado, porque alguns criminosos têm uma autoestima muito grande, e às vezes têm até uma autoestima super idealizada, né? E acham que, através da violência, eles vão conseguir transformar a realidade. Mas existem muitos outros que não conseguem perceber um lugar social a ponto de que eles vão buscar ou usar a violência como única forma de construção desse lugar, né? Também porque é a única forma com que a sociedade dialoga com ele, né, através da violência. Então, ele só aprendeu a se relacionar e a disputar espaços com a violência ou através da violência. É isso, Edna? Desculpe, mas eu nunca li, nunca estudei nada em relação a essa temática, então eu prefiro aprender bastante hoje. E como sempre, né, é um tema super interessante, necessário. Mas o que você percebe, né, no diferencial entre os catadores de material descartado, aqueles que vivem das ruas, e os outros que vivem nas ruas? Pois é o que eu acabei de falar, eu não tenho, não dá nem para me fazer uma avaliação. Agora, o que você falou ainda agora em relação a essa pesquisa, né, de reciclagem, etc., eu acho que a gente precisava, eu acho que já melhorou, mas poderia melhorar muito mais essa conscientização da,
da questão da sustentabilidade mesmo, né? E que a gente vê lá fora, né? Existe um movimento, não sei se efetivamente acontece, não sei, mas pelo menos a gente vê muitos outdoors, né, falando da questão da sustentabilidade, da importância do uso correto, né, do descarte, etc, etc. Isso aí é algo que me deixa assim, muito impressionado o quanto a gente ainda está engateando em relação a isso, né? Em relação ao. Eu nunca pensei, sabe, Paulo? Mas quando você fala a questão da autoestima, né? Isso realmente acontece, né? A gente conversa com as pessoas em situações que vivem em situação de rua, geralmente eles têm uma baixa autoestima e quando então tem como uma comorbidade e que a gente tem recebido muito, né, de uns depois da pandemia aumentou muito, tem chegado aos CAPs, né, muitas pessoas em população em situação de rua e que que fazem coleta e trabalhos informais, né, para ter o mínimo de sustento, vende bala, etc, etc. Mas isso a gente percebe muito. Eles têm muita baixa autoestima, né? Mas é produzido por esse sistema, né? É também, né? É produzido pela nossa organização social, pelo capital, pelo capitalismo, etc, etc, né? Agora, você tem uma experiência muito grande em relação a isso, eu não tenho, mas eu nunca conversei com ninguém que fizesse a opção por morar na rua. Eu já conheci alguns, Paulo? alguns. É, E tinha condição de sair da rua? é, assim, Acho que a gente está saindo de tema, desculpe, tá? Mas não está sendo percebi. o tema, não, é o mesmo tema, é exatamente o mesmo tema, porque muitos catadores, né, em algum momento, eles já foram moradores em situação de rua, né, pessoas em situação de rua. E foi um caminho que eles encontraram para se retirar das ruas. Agora, tem catadores também, que é um caminho que eles encontram para permanecer nas ruas. Porque o que eu acho que acontece, Edna, é que existe uma grande diferença em quando você pensa assim, se alguém quer estar na rua, mas isso normalmente nos implica, nos remete em se alguém opta em viver na miséria. São coisas distintas. Né? Uma coisa é você estar na miséria, outra coisa é você viver na rua. São coisas bastante distintas. Pois não, Tabacol? Eu me pergunto, eu vejo que o catador encontrou uma solução para o problema que ele tinha de verba. Não que seja suficiente, talvez, mas ele está buscando, ele tem uma meta ali no dia, que é encontrar um material reciclável, ele se ocupa a mente. E eu pergunto, isso traz uma redução na adição? Ô, Tabacol, eu te prometo que eu vou voltar a esse tema já já. Mas antes,
eu queria passar um filmezinho que eu acho que esse filme vai ajudar tanto a Edna a pensar, quanto você também, Tabacou, pensar. E aí a gente volta depois a essa conversa dos dois, né, a partir da gente ver esse filme, que é bem curtinho, mas eu acho que é bastante esclarecedor para nós. Espera aí. Let's run trash, cash. Here in Nairobi, we generate about 500 metric tons of plastic waste every single day, and only a fraction of that is recycled. This will mix with sand, as the plastic is like the binder. Does that look like waste to you? We're looking to see how we can get on both partners to scale this solution, not just in Kenya, but all over Africa, just to start. And in addition to that, be able to impact and motivate other people and other youths to do similar things in different places. Então, pessoal, sem querer entrar naquela balela da meritocracia, né, daquelas coisas horríveis que a gente escuta a esse respeito, mas é importante a gente perceber que aquela moça, que eu acabo de esquecer o nome dela, ela, em algum momento, ela foi também população de rua. E aí, de catadora, e depois passou a ser empresária. E aí, o significado disso tudo, né, é exatamente, ou a diferença disso tudo, é a diferença de que ela, em algum momento, criou um objetivo de vida, que era um objetivo de vida que ecoou para a sociedade. E aí a sociedade se aliou a ela para prover meios e ela poder realizar aquilo que era de interesse dela e de algum interesse social também. Mas o ponto de partida disso foi ela. Foi o interesse dela de fazer algo diferente. Algo diferente do que ela fazia, não algo diferente do que existia, porque ela, obviamente, não sabia se em algum lugar outro do planeta Terra existia algo similar. Mas ela se viu capacitada, habilitada e acreditou na possibilidade de fazer algo diferente. E isso acabou por viabilizá-la. Emily? Vocês estavam falando da questão da autoestima, né? E eu não sei se eu estou fazendo uma analogia equivocada, uma reflexão equivocada, e se for, por favor, me corrijam, tá? Mas às vezes eu fico pensando que eu não sei se é uma questão de autoestima ou de que por muitas vezes lhes foram tirado a humanidade, a dignidade, assim, sabe, da sociedade, tratá-los como se fossem alguém desprovido de dignidade, de humanidade, assim mesmo. Como é feito muitas vezes no caso de racismos, de preconceitos, né?
E às vezes eu acho que, me parece, que isso é feito de uma forma tão intensa que, de certa forma, aquilo começa a fazer, a se tornar verdade. Sabe aquela máxima de que uma mentira dita várias vezes se torna verdade? Às vezes eu fico pensando nisso, assim, de que parece que talvez chega um certo ponto que a própria pessoa começa a, a se entender enquanto uma pessoa sem dignidade ou sem humanidade, algo. Autoestima. A autoestima, isso. É isso mesmo. Nós estamos falando a mesma coisa. A Porque autoestima é composta exatamente de dignidade, autoridade, respeito. eu acompanho o estágio supervisionado de fisioterapia em saúde coletiva, mas numa casa de acolhimento de pessoas em situação de rua, exclusivamente masculina. E o que a gente conversando com eles, às vezes o que a gente vai recolhendo, né, do que eles trazem dos relatos, é um pouco disso mesmo, assim. Chega um momento que parece que eles mesmos acham que não merecem algo um pouco melhor. Algo nesse sentido, assim. E é muito, muito, muito triste, né? É muito triste. E, assim, para você, Emily, a grande questão que a gente pode pensar, o passo seguinte, é assim, porque existem outras pessoas que também não conseguem se reconhecer, né? Parece que elas são transparentes para elas próprias, são fantasmas, né? Ou são um desenho só com linhas externas. Mas por que essas pessoas desempenham um papel social? Como essas pessoas desempenham um papel social? Então, assim, como que essa forma de se viver em sociedade ela é perversa, né? Porque muita gente consegue acabar se encaixar em uma caixinha já reservada e que estava vaga, com uma etiqueta do lado de fora. E ela cumpre aquelas tarefas ali como se fosse um robô, sem nenhuma relação afetiva. E acaba se relacionando com o seu entorno, muitas vezes com outras pessoas, da mesma forma, sem relações afetivas. E elas passam a vida vivendo de uma forma em que, ao final das suas vidas, coisas que nos parecem banais, elas não sabem o significado. Mas Então, cumpriram e viveram anos de suas vidas. me lembra um pouco a discussão, não sei se estou fazendo link, mas do Vigiar e Punir, do Foucault, né? Onde ele traz essa questão da socialização e, de certa forma, quando esses param de ser vigiados, parece que eles mesmos começam a se vigiar e vigiar o outro, né? Sim, é aquela desse mesmo tema e desse mesmo livro, né? É o carcereiro e o prisioneiro, né? Quem está na realidade preso, né? Quem ali é o escravo, né? Porque o prisioneiro ele está preso dentro de uma cela porque fez algo que desejava. Ele cumpriu um ideal de vida que é proibido, mas cumpriu, né? Já o carcereiro não. O carcereiro está ali porque lhe é imposto tomar conta daquela pessoa. A única coisa que ele encontrou na vida para fazer é tomar conta de alguém prisioneiro, né? Então, aonde que está esse processo de diferenciação? E por isso eu falava que por exemplo, já trabalhei em presídios. E nesse processo de trabalhar em presídios, eu conheci e convivi com a cúpula do Comando Vermelho, ou seja, com as pessoas que criaram e fundaram o Comando Vermelho, né? Para quem quiser ler sobre isso, um deles escreveu um livro muito bonito chamado Todos contra Um, né?
Eu vou contar rapidamente essa história, porque eu acho que ela é totalmente dentro desse tema, né? Não sei se vocês sabem como nasce o Comando Vermelho. O Comando Vermelho, ele nasce num processo que era durante a ditadura, tem aqui perto do Rio de Janeiro, um lugar muito bonito chamado Ilha Grande, ali na Baía de Sepetiba. E foi construído ali, na década de 50, ainda um presídio. E para lá eram enviados presos mais perigosos, com alta periculosidade. E aí, durante a ditadura, os primeiros presos políticos eram encaminhados também para o presídio da Ilha Grande. Só que, nessa época, os presídios aqui no Rio viviam ainda uma barbárie muito grande de surras, estupros e etc, etc. Então, os presos políticos eles se organizavam num fundo de uma galeria para poderem um defender o outro. E lá eles ficavam no fundo dessa galeria. Mas alguns desses presos políticos começaram a se relacionar com os outros presos. E, nesse processo, foram criando um ciclo, né? Onde, nessa criação de ciclo, esses presos políticos começaram a dar aulas de alfabetização para os outros presos, começaram a desenvolver uma série de atividades com outros presos e foram levando até eles questões sociais muito relevantes, né? Como questão de organização social, como questão né, de questão do que é capitalismo, o que é exploração, o que não é. E desse grupo surge um grupo que era um grupo que eles, de presos comuns, né, que se tornaram e se autodenominavam como comunistas. E esses comunistas, né, fundaram o Comando Vermelho. Comando Vermelho, o vermelho é por causa do comunismo, né? Em que não podia ser comando comunista, porque estávamos em plena ditadura. Então, a partir daí foi que surgiu o nome Comando Vermelho. Quando o Brizola ganha as eleições para governador do Rio, uma das suas primeiras ações é fechar com o presídio da Ilha Grande e demolir o presídio da Ilha Grande, né? E ele transfere esses presos políticos para um presídio chamado... Cara, está com o nome na cabeça. Esmeraldino Bandeira, né, que era um presídio muito grande, era o maior presídio do estado do Rio, de 1.100 presos, no complexo do que hoje é o Complexo Penitenciário de Bangu. E nomeia como diretor desse presídio José Carlos Tortman, que era um defensor público na ocasião e tinha sido preso político nesse mesmo presídio Esmeraldino Bandeira. Então, Tortman vai trabalhar como diretor nesse presídio e eu fui trabalhar num lugar que chama-se Fundação Santa Cabrini, que existe até hoje, que era o local, é uma fundação que deveria coordenar as atividades produtivas dentro do presídio. E, exatamente por causa do Tortman, nós fizemos como base principal, como ponto principal para as nossas ações, o presídio Esmeraldino Bandeira, né? E lá dentro estava toda a cúpula do Comando Vermelho. Pessoas assim, de um nível intelectual, de um nível, uma capacidade, uma inteligência, uma coisa impressionante, incrível. Eu conheci todos eles, tive o prazer e o privilégio de conviver com todos eles, de ter aulas, verdadeiras aulas com eles. Muito do que sou devo a eles, principalmente a duas figuras, um chamado William, que é o autor desse livro, e o outro é o Charuto.
que eram duas pessoas fantásticas, né? Eu gostava muito deles. Bem, e esses foram, né, todos organizadores. E o que você percebia claramente neles era uma autoestima, um orgulho de serem quem eles eram, né? Eles não precisavam agir com nenhuma violência física, não precisavam agir nada disso, muito pelo contrário. O olhar deles era suficiente para poderem se manifestar e se relacionar com as pessoas. E eles serviam perfeitamente de exemplo para todo o restante do que se chama, e você, Emily, estava falando, a respeito de dignidade, valores, né? Uma ética muito grande da forma de agir, da forma de ser. Entendeu? Então, ali e ficava claro e fácil de distinguir, né, entre aqueles que eram os que era fácil de reconhecer o processo de mais-valia, né, que tinham valores efetivos de vida, que tinham dignidade, que tinham ambições de vida. E eu não falo de ambições materiais, não, eu falo de outros tipos de ambição, né? E aqueles outros que era uma coisa superficial, uma coisa, né? A gente ainda tinha, lá no Esmeraldino Bandeira, três presos políticos, um argentino, outro uruguaio, e o outro, eu não me lembro se era boliviano ou paraguaio, não me lembro mais, mas que eles tinham sido presos no Brasil por assalto a banco. Então, estavam presos como assaltantes de banco, e não pela questão política deles, né? E que um deles, inclusive, hoje é juiz aposentado lá na Argentina, é um cara que se transformou uma pessoa bastante ilustre na Argentina. Nós chamávamos ele de Charles, porque tinha uma música do Jorge Benjor, na época era só Jorge Ben, que era Charles Anjo 45, né? E a gente chamava ele de Charles. Bem, então, voltando ao que a gente falava, mais uma vez, ali naquele grupo enorme de pessoas, vocês imaginem, 1.100 homens reunidos no mesmo lugar, sem absolutamente nada para fazer o dia inteiro, né? E tendo uma necessidade de se auto-organizarem, tendo uma necessidade de se autodistribuírem, lidando com questões muito sérias, muito difíceis de serem lidadas, inclusive preservação da própria vida, num lugar onde, muitas vezes, a vida de alguém valia muito pouco. Para vocês terem ideia, nessa época, matar alguém era um processo que distinguia ele como alguém de valor para o restante da comunidade. Porque o pior castigo que eles entendiam que existia era manter essas pessoas vivas, impedindo elas, inclusive, de se suicidarem, para elas serem humilhadas, envergonhadas permanentemente, né? E servirem de exemplo para os demais. Então, era ali que você via, porque o presídio ele tem uma coisa que ele nos leva a um lugar que a gente não consegue muito imaginar fora dele, porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que tudo que tem na vida é um short. Não tem mais nada, porque a família já abandonou, os amigos já abandonaram, não tem nenhum bem material, não tem nada. A única coisa que ele tem dele é um short. Eu conheci mais de uma pessoa assim. E, ao mesmo tempo, assim, cheio de planos, cheio de ideias, cheio de coisas, uma vontade de viver absurda, né? Uma vontade de mudar aquilo que ele vivia e de mudar o mundo absurdo. Então, dentro desse... Ali você vai começar a perceber características nossas de humanos, nuas, cruas, em carne viva, sem nenhum disfarce,
sem nenhuma objeção de valor, de vaidade, coisas do gênero, né? O que está em jogo ali é a vida. O que está em jogo ali não é se eu vou deixar meu cabelo crescer ou se eu vou cortar o meu cabelo. Não é a vida, é pura e simplesmente a vida. Cada minuto que você está ali, a tua vida está em jogo. Muitas vezes não é nem a vida física, né? Mas é a vida no sentido de como o outro te olha, qual o respeito que você desperta na comunidade, qual o valor que te é atribuído por quem você é ou quem você não é, e coisas do gênero, né? Como que é a solidariedade, e nesse processo de solidariedade, o que você vai receber em troca também. Então, tem uma série de questões, né? E é aí que você... Porque, para alguns que estão privados da liberdade, viver na rua, por exemplo, seria um prêmio. Viver na rua seria algo fantástico. E aí, Edna, que chega a sua questão, né? Que é as pessoas, por exemplo, atualmente tem uma pessoa que está meio em moda, que é o Eduardo Moreira, se não me engano, ou Pereira, Eduardo qualquer coisa, que é o filósofo das ruas, né? Não sei se vocês sabem de que eu estou falando. É Eduardo Marinho, não é, Paulo? Oi? Eduardo Marinho, o nome dele. Isso, exatamente, isso mesmo, Priscila, né? Ele está para vir aqui, inclusive, um dia desses. Já marcou e desmarcou mais de uma vez. Mas o Eduardo Marinho, né? Em que o Eduardo Marinho viveu muitos anos nas ruas por intenção e vontade própria. Ele quis viver, e ele vai vir aqui contar a história dele, né? Uma opção de vida. Assim como vai vir, né? Em breve estará aqui também uma moça que vai falar sobre a passagem dela pela rua, o tempo que ela esteve nas ruas, né? Então, assim, mas estar na rua não quer dizer estar na miséria. E aí que existe a confusão, porque, assim, quem pode querer viver na rua? Sim, ciganos vivem nas ruas, andarilho vivem nas ruas, né? Assim, se a gente for olhar para a história da humanidade, sempre existiram os marginalizados, os excluídos sociais, né? A gente pode, por exemplo, olhar e ver que o primeiro grande, né, o mais famoso dos que viveram nas ruas, né, da nossa sociedade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morava na rua, comia o que lhe davam, não tinha moradia, vivia entre os mais pobres, mas ele tinha uma autoestima, tinha uma dignidade diferenciada em relação aos demais. E, por isso, passou pela mesma coisa que nós vemos hoje em dia. Foi morto na cruz. E quem o condenou, lembrem-se, que foi a sociedade que escolheu 2 ladrões em vez dele. E ele foi morrer na cruz no sistema mais penoso que existia na ocasião, que é pregado na cruz, porque você tinha ainda, para morrer na cruz, você podia ser amarrado na cruz ou pregado à cruz. E era raro aqueles que eram pregados à cruz. Jesus foi pregado à cruz. Por quê? Porque, por mais absurdo que pareça, você vê isso hoje acontecendo, por exemplo, obviamente, em menor escala, com o Padre Júlio, né? Ou você vê o que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, ou com tantos outros, né? Gandhi, etc., né? Que são pessoas que vão estar e lutar ao lado daqueles que são os preteridos, daqueles que são os excluídos sociais. E aí eles acabam se misturando, e nesse processo de mistura são condenados ao mesmo lugar. Já os outros, né, em que tem
algum processo e que, nesse processo, eles conseguem descortinar algo que também é de interesse do restante da sociedade, eles são pinçados desse meio. Não sei se vocês conhecem um livro, e acho que para vocês todos seria muito interessante ler, né? Chama-se Escuta Zé Ninguém, de William Reich. É muito bom. É um livro fininho que vocês encontram na estante virtual. Deve custar R$ 10, R$ 15 o livro, né? Mas é muito bom. Eu vou falar rapidamente assim, a respeito desse livro também. William Reich foi um discípulo de Freud, em que, em determinado momento, ele discorda de Freud, né? E ele começa a trabalhar também com a questão social. E, por causa disso, ele tem momentos da vida dele que ele vira uma pessoa destacada dos demais, famosos e tal, famoso, etc. Mas ele começa a entrar em conflitos com uma série, primeiro com o regime nazista, depois com o regime comunista na União Soviética, e acaba indo para os Estados Unidos na época do macartismo. E aí ele é preso e acaba morrendo na cadeia, inclusive, né? E é exatamente na cadeia que ele escreve esse livro, Escutas a Ninguém, que é ele próprio conversando com ele próprio, ou seja, é uma conversa que ele trava do William Reich, famoso, com William Reich abandonado no fundo da cela de uma prisão, sem ser visitado por ninguém, completamente abandonado, né? Até porque, como tinha o marcatismo, as pessoas tinham medo de se relacionar com quem estava marcado, né? E passarem também a ser excluídos sociais. E, dentro desse livro, tem uma frase que eu, durante muito tempo, usei, inclusive, como emblemática, né? Que é: gênio é marca de um produto que está à venda, né? Ou seja, né, a sociedade elege como gênio aquele que desperta, que divulga, né, que descobre, mas não é só descobrir, é mais do que descobrir, é que dá publicidade a algo de interesse da sociedade. Porque, se não for de interesse da sociedade, ou é um comum, ou, numa escala maior ainda, é chamado como doente mental, né? E aí a gente vai olhar para todo o trabalho desenvolvido por... Ai, como é que eu esqueci o nome dela? Ai, meu Deus do céu, essa não é possível. Edna Socorro, com Edna e demais, mas como é que é o nome daquela psiquiatra que acaba desenvolvendo um trabalho através das artes? Cris da Silveira? Isso, Priscila. Isso da Obrigado. Silveira? Isso, obrigado, Marisa. Isso. Que é Nise da Silveira, né? Que vai resgatar lá do fundo do baú essas pessoas que estavam completamente alijadas da sociedade, sendo torturadas, massacradas, excluídas efetivamente, e dar a elas a oportunidade de elas se expressarem numa linguagem própria, que nós chamamos de arte, né? E aí, através dessa linguagem própria, elas conseguem se relacionar com o restante do mundo, e o restante do mundo consegue ver nelas alguém além de alguém a ser excluído. E aí, nesse processo, esse que estava excluído socialmente, ele consegue se relacionar com a sociedade, reconstruir uma identidade social e a autoestima, e, com isso, ter o respeito e conviver na sociedade de novo. E aí, Tabacou, é esse processo que é um processo de conquista, onde cada um vai desenvolvendo um pedacinho para, através desses pedacinhos, se juntar com outro pedacinho e formando um todo, onde esse todo ele começa a ter uma figura própria que é identificada como cultura. É essa junção de pedacinhos, né?
Um faz a letra da música, o outro faz a melodia, o outro canta. Um faz o tijolo, o outro faz a casa. E aí se forma uma comunidade, onde essa comunidade tem um processo de reconhecimento e um processo de identidade, que é a cultura, que é especial, construída em pedacinhos por cada um de nós. E é aí que se divide, né? Todo dentro desse processo, são aqueles que a elite identifica como sendo úteis a ela, são os gênios. Aqueles que não atrapalham ela são os comuns. E aqueles que, de alguma maneira, não têm utilidade são os doentes. E os que atrapalham, os criminosos. É raro a gente ver, dentro desse processo, né, algo como o que está acontecendo atualmente com Elon Musk, que depois de ter se tornado o homem mais rico do mundo e a estrela que parecia que ia ser única no céu de todos, começa a se apagar por ele começar a dizer algumas coisas que não são muito de interesse do restante. E, principalmente, por ele banalizar o lugar dele, e começar a se mostrar, né, através da internet, um ser humano como outro qualquer. Usa substâncias psicossociais, né, são as drogas, que fala um monte de besteira, uma pessoa, uma vaidade, um ego muito maior do que ele próprio, e assim por diante. Emily, deu para perceber aonde que a autoestima não é uma coisa única, são vários valores que vão te compondo e vão te identificando e vão te tornando uma pessoa única. Sim, o conceito que eu acho que, a priori, eu estava pensando é aquele mais raso, né? Da gente de autopercepção corporal mesmo, assim, acho que eu estava meio no raso, mas aí, à medida que a gente foi conversando, entendi melhor. Né? A hora que você consegue se perceber e num processo que é muito difícil, que é perceber as suas potencialidades de um lado e suas impotências do outro. Que em alguns momentos é muito mais importante você conseguir perceber as suas impotências do que as suas potências. Porque se você não reconhecer suas impotências para poder pedir ajuda, para poder falar, cara, eu preciso fazer, eu quero construir uma casa, mas eu não sei fazer tijolo. Então, você me ajuda a fazer o tijolo para eu poder construir minha casa? Você nunca vai conseguir construir a casa, mesmo que você seja habilitada para projetar, para fazer, não sei o quê, não adianta, você não tem o tijolo. Então, não adianta você dominar o complexo se você não souber o simples. Uhum. Não adianta você ser um poeta enorme se não consegue desenvolver registro para isso. Sim, Tabacô. Eu tenho vontade de montar um núcleo de inclusão e reflexão aqui no meu bairro e acho que seria uma coisa muito boa se pudesse ser feito, se todo mundo fizesse isso no seu bairro. Núcleos de inclusão e reflexão. Agora, eu fico pensando, será que a reflexão alimenta o inconsciente coletivo? Será que... Eu tenho a sensação que alimenta. Agora, não é uma coisa cientificamente mensurável. Será que vocês têm alguma ideia se existe uma ligação entre a reflexão de um grupo e a alteração do inconsciente coletivo? Tabacô, me parece que a questão... Vou te dar um exemplo para apimentar um pouco, porque eu já te dei esse exemplo uma outra vez, e vou
insistir nele, né? Hitler foi eleito pela primeira vez em 1932 na Alemanha. Em 1936, houveram novas eleições na Alemanha. E nessas novas, de 32 a 36, Hitler saca a história do socialismo, né, e chega à conclusão que existiam grupos sociais na Alemanha que não estavam preparados para viver na nova Alemanha, que precisavam ser reeducados. Então, ele vai e constrói campos de reeducação social para esses grupos que não estavam preparados para viver no socialismo. E coloca lá judeus, ciganos, gays, etc, etc, etc. Essas pessoas não vão por livre e espontânea vontade, nem podiam sair de lá, não. Só não eram ainda mortas nem torturadas. Em 1936 tem a eleição. Hitler concorre à reeleição. E, nesse processo, o voto era secreto. Vou repetir para vocês: secreto. Pois Hitler ganha 90% dos votos nos campos de reeducação. Então, quando você fala em criar núcleos, né, de reflexão, esses campos de reeducação eram núcleos de reflexão. E, no entanto, elegeram exatamente o carrasco deles para governá-los e para cuidá-los. Nós acabamos de viver no Brasil uma situação muito próxima, porque nós elegemos um presidente da República em que ele discriminava abertamente parte da população. Ou melhor, muitas partes da população. Ou melhor, as mesmas partes da população discriminadas por Hitler, fora os judeus, os gays, os negros, etc. E, mesmo assim, ele foi eleito por essas pessoas, que muitos deles continuam querendo que ele retorne. Nós vemos agora, né, caminhando aí as eleições, onde a direita cresce no mundo inteiro. Um processo de reflexão totalmente diferente desse que se propõe. Você já viu qual era o cartaz da direita, que a direita usou nessas últimas eleições da França? O cartaz era uma foto de uma criança loura, branca, de olhos azuis, e aí, vote em fulano para a preservação do futuro das crianças brancas. Foi assim que a direita conseguiu o maior percentual de votos da história da França. Mas os imigrantes não votam na França? Como é que o pessoal... Votam! Mas, quer dizer, a reflexão é uma coisa nociva? Não estou entendendo. Não, eu não estou dizendo que reflexão é uma coisa nociva, não. Eu estou dizendo só que reflexão não quer dizer que seja no caminho que você deseja. Tem gente que reflete muito antes de cortar uma árvore, que acha que a árvore vai cair a folha velha no chão, vai sujar o chão. Então é melhor cortar a árvore. Isso é produto de uma reflexão. É porque assim, existe uma fantasia, por exemplo, quando se fala a palavra amor. Então, eu amo fulano. Isso quer dizer, então, que eu desejo bem do fulano? Não. Muitas vezes quer dizer que eu
quero fulano para mim, sob os meus moldes, sob as minhas ideias. E pronto, fim de papo. Mas e uma reflexão coletiva, onde todos encontram soluções? Não seria uma coisa positiva? Agora, Depende. agora, eu não entendi como é que o pessoal que estava em guetos, eles votavam e eles votaram no Hitler. Não entendi isso. Como é que eles fizeram uma coisa Então, dessa? não estavam mais em guetos, Tabacô, eles estavam em campos de reeducação. Eles foram retirados dos guetos e levados para o futuro que seriam, no futuro, campo de concentração. E você sabe por que Hitler começou a matar os judeus e ciganos, etc., que estavam no campos de concentração? Porque nenhum país quis recebê-los. Você sabia disso? Pois é. Por isso que ele começou a matar, porque começou a faltar comida, então ele não mandava mais comida para o campo de concentração, priorizava os soldados. E ninguém queria recebê-los. É igual agora, por exemplo, o que Israel está fazendo com a Palestina. Ninguém se manifesta. As manifestações são pífias, né? Você sabe quantas guerras estão acontecendo na África nesse momento, Tabacou? Ou qualquer um? Muitas. Pois é, muitas chacinas. Você sabe o que está acontecendo no Haiti neste momento? Um absurdo. Uma chacina. Essa é a sociedade que a gente está produzindo. O que eu estou querendo te dizer é que nada disso é ausente à reflexão. Nada disso está ausente à inteligência humana. São pessoas com QIs elevados, pessoas com doutorado, pós-doutorado, em ciências sociais, psicologia, tudo que você quiser, Tabacô. Israel é o único país do mundo onde a tortura é autorizada e ensinada. Você sabia disso? Então, em 2024, existe um país, existe uma sociedade que não só admite a tortura, como ensina a tortura. Existe um sem número de crianças palestinas de 8, 10 anos presas porque jogaram pedra no militar israelense, qualquer coisa do gênero. A gente pode ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Mas eu imagino que seja positivo, por exemplo, um coletivo se reunir para encontrar soluções. É. Então, vou te dar um outro exemplo, que, obviamente, faz parte dessa conversa como um todo, que eu quero lembrar a vocês, que é exatamente o processo que diferencia os catadores de rua da população de rua, né? Ou seja, onde os catadores de rua têm uma identidade social e a população de rua tem uma ausência completa de identidade social. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês
é que eu, Paulo Silveira, eu não tenho essa fórmula, Tabacou, de achar que se eu fizer um grupo de reflexão, esse grupo de reflexão vai produzir algo que eu vou concordar. Não. A minha ambição é outra. Minha ambição é, obviamente, ter uma contribuição e dar uma contribuição, mas também aprender. Eu estou aqui porque eu quero fazer parte desse grupo composto por todos nós e aprender com vocês também. Não é isso, Vilma? Hein, Vilma? Já entendi. Alguém tem mais alguma colocação? Marisa? Olha Edna? só, Paulo, eu penso que, assim, a reflexão, pelo menos ao meu escutar, o colega falando, que a reflexão, o grupo para reflexão é importante no sentido de soluções imediatas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vim morar nesse prédio aqui, eu sempre tive o cuidado de tudo que quebrar, tudo que for de vidro, colocar e identificar, botar. Hoje mesmo, minha filha quebrou um copo aqui, a gente colocou dentro do saco e colocou escrito lá vidro, aí coloca separado. E quando eu vim para cá, eu sempre vou, não sei se vocês conhecem a Cadeg, lá vende esses sacos de lixo transparente, bem mais barato. Então eu ia para lá, comprava, trazia para casa. E aí, ao olhar na janela, que o meu apartamento fica de frente para a rua, né? Ao olhar na janela, era um único saco branco que tinha no dia da coleta seletiva. Eu falei, meu Deus do céu, mas só eu que coloco em saco transparente? E aí, um dado momento, teve uma reunião para aumentar a taxa, como sempre, né? Taxa de condomínio e tudo mais, e eu levantei essa questão. Aí teve um que falou que ia ficar muito caro fazer isso e tal. Eu falei, olha, tudo bem, então o próprio condomínio, entendeu? Pode fazer isso. Juntar, como são sacos pequenos, o condomínio pode comprar um saco maior e colocar, porque o saco transparente, ele facilita por demais a vida do catador. Entendeu? Então, quando o amigo falou em relação a, a reflexões, a isso, só o fato de você levar alguma coisa e depois você ver o resultado daquilo que você levou, eu acho que já é um ganho. Eu acho que já é um ganho. Marisa, assim, o que eu tenho sempre um certo receio nessas afirmações, né, é de você começar a criar rótulos e, a partir desses rótulos, achar que você encontrou soluções. Então, vou repetir. Amor é uma palavra que soa bem aos ouvidos de cada um, mas nem todo mundo ama igual. Muitas vezes, Sim. por amor, se mata, se odeia, se tortura, se faz muita coisa. Então, o que eu quis estar alertando para o fato Sim, é, não, eu entendi. então, Eu é isso. entendi, mas a minha questão é que, por exemplo, são coisas que você, de imediato, eu digo de imediato, naquele teu entorno, você Mas conseguiu uma isso não é um solução grupo de naquele momento, reflexão. entendeu? Você não Mas, solucionou o problema do lixo, o problema das pessoas, não, entendeu? Você sim, mas conseguiu, isso não é um grupo de reflexão, esse é um grupo de ação. mas Aí você está através de uma propondo um grupo. reflexão.
Não, você chegou lá e propôs uma ação, e ali você resolveu. Reflexão é você Não, criar mas um outro... Paulo, presta atenção, muitos ali não tinham noção disso, de que o Eu saco entendo, transparente, entendeu? Facilitava a eu vida entendo o que você de está quem, falando, entendeu? mas, assim, o que eu entendo de reflexão é um processo contínuo e prolongado, coletivo ou mesmo individual, né? Você pode refletir com você mesmo, mas é um processo contínuo. Entendi. E aí, quando você fala de pensando nisso, parece que o produto disso é sempre algo que vai atender a uma demanda social. Sim, vai atender uma demanda social. Resta saber se essa demanda social é desejada por todos ou não. Então, assim, isso é muito relativo. Eu estou vivo, né? Porque nesse período que eu trabalhava em presídios, tentaram me matar mais de uma vez. E eu estou vivo porque fui protegido por outras pessoas. Outras pessoas essas que estavam presas porque eram indesejadas pela sociedade. Teoricamente, eles eram criminosos, eram pessoas más. E, no entanto, colocaram em risco suas vidas para defender a minha. Entendeu? Então, a minha preocupação é sempre em pensar que o rótulo ele tem um lugar momentâneo, né? E que, ao mesmo tempo, essa estrutura social que nós vivemos, ela tenta criar rótulos para, através de rótulos, estabelecer normas e, através dessas normas, controlar nós todos. Aí você fala, a educação. Sim, a educação quer dizer o quê? A educação que vai preparar o ser humano para o futuro. Os 10 homens mais ricos da humanidade, hoje, nenhum deles tem um universitário, tem diploma universitário. Teoricamente, se a gente for pensar nisso, então fecha-se a universidade, porque se a ambição de uma sociedade capitalista é ter capital, vamos fechar todas as universidades. Então, é esse processo que é necessário a gente ir construindo, né, de tal maneira que a gente não se descolhe da realidade, e, ao se descolar da realidade, a gente vive num mundo que é uma fantasia. Ah, vou montar um grupo de caridade. E aí? O que quer dizer isso? A gente conhece quantos caridosos não são estupradores de criancinhas? Muitos. Como é que faz isso? Existe aquele que é só mal, existe aquele que é só bom, não é, Emily? Foucault dizia que não. Muito pelo contrário. E é nesse processo que está a riqueza do humano. Essa diversidade que cada um de nós pertence à espécie humana, é exatamente o que nos diferencia. Nós somos tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Eu, em um momento, posso me parecer ser um homem inteligente. Em outro momento, eu sou um homem idiota. Eu tenho uma dificuldade para lidar com coisas eletrônicas absurda. Lidar com celular, computador, essas coisas. Eu tenho ojeriza, eu não consigo lidar com essas porra de jeito nenhum. Tem horas que eu acho que tem um macaquinho aqui dentro me sacaneando o tempo todo, né? Porra, tem gente que hoje mesmo eu precisei ir ao banco para fazer um negócio lá com o meu cartão, que eu errei a senha, e aí meu cartão ficou preso, desabilitado, não sei o quê. Cara, fui lá no banco, cheguei, tentei fazer sozinho naquela caixa, não consegui sair do nada. Daqui a pouco chegou um rapaz novinho. Posso ajudar? Pode.
Pode. O que é que o senhor precisa disso? O cara, em 30 segundos, fez. Eu fiquei olhando para ele assim com uma cara e senti o idiota. Ele, em 30 segundos, fez o que eu estava ali há não sei quanto tempo tentando fazer e não conseguia. Então, é esse processo que é o processo de construção e que é o processo mais difícil. E muitas das vezes isso nos leva a viver uma ansiedade, porque a gente tem uma necessidade. A sociedade nos cobra respostas imediatas e respostas afirmativas e respostas que são enquadradas, né? Você já sabe, para ter sucesso é necessário você ter determinadas coisas. Se você não tiver determinadas coisas, você não tem sucesso, não é um homem de sucesso. Mas aí, Paulo, a gente volta lá no iniciozinho que você estava falando, de como que a gente trabalha com as nossas incapacidades, né? E isso que a gente nunca nos é ensinado, né, Marisa? Isso é verdade. Nem muito pelo contrário, a gente nem Sempre é aprende dito para como a gente que a gente é reconhecer. capaz, né? Que a gente é capaz, que a gente é capaz, que a gente é capaz. E se a gente não é capaz, a gente é desqualificado, é porque você é burro, é porque você é idiota, você não serve para nada. Sim, Não é? sim, sim. Basta você tirar 3 na prova, se você é uma criança, você vai chegar em casa e vai ficar de castigo. Me tirou 3. Sim. Ninguém pergunta para a criança se o professor é uma merda e não sabe explicar. Não, é um aluno que é burro e não sabe aprender. Hum. Então, esse é um processo que ele começa lá na infância. É o processo que a gente falava aqui da autoestima, né? Ele vai sendo construindo lá na infância. É aquele menino que precisa de atenção e não recebe atenção. E desde lá ele começa a ser excluído, e ele vem num processo de exclusão social desde pequeno, que ele vai naturalizando, onde ele realmente não consegue se realizar socialmente, ser inserido socialmente. O lugar dele é estar à margem da sociedade. E como o lugar dele é estar à margem da sociedade, bem-vinda, Eliana, como o lugar dele é estar à margem da sociedade, ele cresce assim até que chega um determinado momento, ele leva uma rasteira da vida, cai, e aí não consegue mais se levantar. Porque ele já se acostumou, já é natural para ele, ele está ali, é ali que ele merece mesmo. Ele, desde pequeno, a única linguagem que ele conhece é a linguagem da violência contra ele. E, portanto, levar porrada é aquilo que ele sabe, e sabe, ele se sente, muitas vezes, confortado por ser castigado. Isso tem um valor afetivo. Assim, eu já contei para você aqui, e vou contar de novo, né? A primeira pessoa na vida que me fez eu me deparar com a questão da adição. Eu era muito pequeno, tinha 5 anos de idade, e fui morar com minha avó no interior de uma cidade próxima daqui de nós, chamada Petrópolis. Eu fui morar na roça com ela, né? E aí veio trabalhar com a gente uma mulher, que para mim era uma mulher mais velha, né? Sei lá quantos anos ela tinha, chamada Lenira, que era uma mulher negra. E Lenira tinha uma questão que era, ela gostava muito de beber. Imaginem vocês, isso em 1960, mais ou menos, uma mulher negra que gostasse de beber. Era assim, a raspa do tacho. Mas Lenira era super carinhosa, muito. Era a minha grande companheira, né? E Lenira fez um acordo com minha avó, que ela ia tomar uma dose de cachaça de manhã, outra na hora do almoço e outra hora na janta. E minha avó deixava a garrafa de cachaça dela em cima do móvel da sala, do lado,
do copinho da Lenira, que era a dose da Lenira. Né? E aí, às vezes, lá ia eu para a cozinha, dias de chuva, por exemplo. Escuta só essa, Emily, que para você vai. Mas era a hora de fazer comida, e lá ia o dia de chuva ficar ajudando a Lenira na cozinha, no fogão a lenha. Descascando batata, fazendo qualquer cacete do gênero que ela me arrumava para fazer, e eu ficava lá fazendo, né, com ela. Lenira era o meu grande amor. Acontece que Lenira namorava um homem que eu conhecia, né, que ela chegava sexta-feira de noite e ia embora, né, e aparecia só segunda-feira de manhã em casa. E quando Lenira não aparecia com o rosto todo marcado, com o corpo marcado, né, ela parecia triste, aborrecida. Bem, eu nunca consegui entender isso. Eu sei que, passado um tempo, né, e assim, eles se encontravam num povoadinho que tinha perto da casa que eu morava com minha avó. Ed, na sua câmera abriu, viu? E aí, ali tinha um botequim que os dois bebiam muito ali. E eu sabia que eles ficavam ali, porque às vezes a gente passava, minha avó passávamos para ir à missa, ou ir ao mercado, ou passear, e a gente via a Lenira ali. Né? Eu sei que, passado algum tempo, o namorado de Lenira morreu atropelado por um caminhão. Ele andava de bicicleta e morreu atropelado perto do bar. Disseram que ele saiu bêbado de lá e bêbado caiu na beira da estrada. Pouco tempo depois, Lenira morreu também. Né? Eu nunca soube como Lenira morreu, porque minha avó nunca me deixou saber. Bem, eu sei que eu nunca entendi isso muito bem, porque eu era pequeno, né? Sofri muito a morte dela, chorei muito. Mas, mais tarde, conversando com minha avó me explicou que o que acontecia era o seguinte: Lenira, quando saía, se encontrava com o namorado dela, e aí eles dois bebiam muito. E, quando eles bebiam, eles tinham relação sexual. E, quando tinham relação sexual, o namorado de Lenira batia muito na Lenira. Então, Lenira chegava triste em casa quando não tinha machucado, porque ela não tinha tido relação sexual. Ela não se sentia amada. Quando ela chegava em casa machucada, é porque ela tinha sido amada. Mas a Lenira não aprendeu a viver sem aquilo. Pouco tempo depois da morte, do amor dela, ela morreu também. Como é que faz? Não, não é meu Deus, Emily. Essa é a realidade que a gente precisa aprender a lidar. É a respeitar as opções de cada um de nós. Até para que a gente possa respeitar as nossas também. Nós podermos respeitar as nossas opções, as nossas decisões, e assim nos respeitarmos a ponto de termos orgulho de nós mesmos. Autoestima. Bem, mais uma vez, obrigado a vocês. Muito obrigado por terem me escutado de novo falando de Lenira. Aquece meu coração. Um beijo. Tchau. Foi excelente. Obrigada. Obrigada, Paulo. Boa Beleza. noite a todos. Sempre muito bom. Boa noite. A Obrigada, todo Paulo. mundo. Beijo. Boa Tchau. noite. Um prazer te escutar, Paulo.